Provérbios 15, versículo 24. Diz o seguinte, nesta tradução aqui, a tradução corrigida. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, a fim de que se desvie do inferno embaixo. Acho que a tradução atualizada diz para o sábio. Quando eu preparei esse esboço, eu preparei com a versão atualizada. Então fica a versão atualizada. Para o sábio. Na realidade, é a mesma coisa, né? Mas fica mais bonito assim. Parece que sábio dá um melhor entendimento para aquilo que eu quero tratar nesta noite. Vamos orar? Nosso Pai, é um prazer, alegria no meu coração. Pregar é responsabilidade que Tu me confiaste para trazer aos queridos aqui, inclusive com Tua permissão, levar estas mensagens para o Brasil e até para o mundo, através da internet. E pedimos que o Senhor, tão compassivo como Tu és, encaminhe isso a milhares de corações, para a edificação da Tua igreja, para a salvação do Teu povo eleito, então, Senhor, e agora muito mais para a glória do Senhor e a edificação da igreja aqui. Nós Te pedimos, dá-me graça em pregar com autoridade, simplicidade e com clareza a todos que aqui estão. Em nome de Cristo. Amém. Podem se sentar, irmãos. Eu acho esse tema talvez não tenha sido um tema tão chamativo assim, né? Eu coloquei como tema aqui, caminho só para o sábio. Em Provérbios, eu não preciso explicar o contexto, porque Provérbios, cada versículo é uma lição basicamente diferente. Só que o livro de Provérbios, em todo o seu conteúdo, é sabedoria. Sabedoria. Quando eu falo sabedoria, irmãos, infelizmente nós pensamos logo aquela sabedoria intelectual. Ali está o cara que fez faculdade, o senhor, um doutor, um médico, um profissional competente, mas a Bíblia não está tratando disto. A Bíblia está tratando de uma sabedoria que é completamente diferente. Eu vou mostrar para os irmãos, eu acho que eu já passei isso para vocês, que há uma diferença entre a sabedoria vista em Provérbios e a sabedoria vista no livro de Eclesiastes. Os irmãos que já leram o Velho Testamento todo, podem lembrar, tá? Em Provérbios, é uma sabedoria lá de cima, de Deus. Em Eclesiastes, é sabedoria aqui de baixo. E os dois livros são deveras importantes. Eu preciso saber da sabedoria de Eclesiastes, porque é o homem mostrando sua sabedoria. É o homem na sua religiosidade humana, mostrando como deve viver aqui. Não tem nada da sabedoria de Deus ali. Mas o livro é importante, porque ressalta o que um homem pensa. Essa é a sabedoria de Eclesiastes. Tem tudo ali, menos o nome Senhor. Aparece a palavra Deus várias vezes. É a sabedoria do homem. No final ele diz, lembra-te do teu Criador. Deus não aparece como Salvador, aparece como Criador. E também aquela sabedoria exala uma ignorância quanto ao tempo. Lembra-te do teu Criador quando? Nos dias da tua mocidade. A Bíblia não exorta o pecador a isso. Então é para mostrar, irmãos, em Eclesiastes, como aquele livro encaixa exatamente com outros ensinos. Então você não pode descartar Eclesiastes. É importante, está ali para isso.
Mas a Provérbios faz o contrário. Sabe, irmãos, eu tenho trazido isso aqui porque nunca houve um tempo com tanta falta de homens e mulheres sábios. O mundo está carregadíssimo de elementos tolos. Inclusive em Provérbios mostra isto, esses elementos, homens e mulheres que não aprenderam da sabedoria de Deus. Isso é fracasso, isso é sinal de corrupção, maldade que está espalhando. Não tem nos adultos, tampouco nos jovens. São poucos os adultos que exalam esse perfume de sabedoria de Deus. São poucos. Os nossos jovens, adolescentes, meninos da idade do Caleb e do Rogério, nós estamos precisando de pessoas sábias. E o texto aqui fala: para o sábio há o caminho da vida que leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Olha, irmãos, o que é sabedoria? Sabedoria na Bíblia é o contraste com soberba. Está vendo? Quando eu me encho de orgulho, a Bíblia está dizendo que eu sou tolo. Eu não sou sábio. Sabedoria na Bíblia é subida. É sinal de que eu não estou descendo. Eu estou subindo. Os irmãos sabem que para descer, todo santo ajuda. Como diz o ditado aí, né? Mas para subir. Então, eu sempre tenho falado, liberdade bíblica é diferente. Para os tolos, liberdade é descer. Para os sábios, liberdade é subir. Então, queridos irmãos, Davi disse, em tom de oração no Salmo 19, que da soberba teu servo seja livre. Que coisa! Davi tinha medo de ser soberbo, porque soberba é sinal de queda. Estou falando isso para crentes, porque quem não é crente já está caído, já está lá embaixo. Então eu tenho aqui, queridos irmãos, 3 lições no texto. Então os irmãos já sabem que a mensagem é textual. Eu estou tirando do próprio texto esta verdade. Tem 3 lições. Primeiro, nós vamos conhecer quem é o sábio. Eu vou dar uma voltinha nas escrituras para mostrar isso para vocês. Segundo, nós vamos conhecer o caminho do sábio. E depois eu mostrarei para o perigo para o não sábio. Em primeiro lugar, vamos conhecer o sábio. Na Bíblia, no Novo Testamento, os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o grego koiné, o grego antigo, o grego daquele tempo de Aristóteles, Platão, e era aquela sabedoria daqueles filósofos daquele tempo. Aquela sabedoria espalhou para o mundo inteiro, todo mundo falava deles, até hoje. Quando nós estudamos histórias e outros estudos na escola, a gente sabe disso. Esses homens são muito bem lembrados. Eu estou dando ética cristã no seminário, menciona muito esses homens que tinham seus conceitos pessoais de ética e sabedoria. Na realidade, ética é sabedoria na prática. Muito bem, vamos conhecer o sábio? O texto diz o quê? Para o sábio. Nota, não está falando de outra pessoa. Para o sábio. Agora eu tenho que explicar para os irmãos o que significa sábio. A palavra é sofia, palavra sábio. De onde vem filosofia, que aí dá a ideia de sabedoria. Mas eu não quero mostrar, irmãos, Aristóteles, Platão e outros grandes nomes que o mundo ofereceu, né?
eu quero falar do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre sabedoria? A Bíblia mostra a sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria humana. Eu vou mostrar isso em 1 Coríntios. Agora eu quero que os irmãos façam o seguinte. Vocês não percam aqui Provérbios, capítulo 15. Coloque alguma coisa, um papel, uma caneta aí. E vamos juntos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1 e o capítulo 2. E claro que eu não vou ler todos os 2 capítulos por causa do tempo. Mas os irmãos verão ali o que aconteceu em Corinto. Eu falei para os irmãos que naquele tempo a sociedade grega espalhou a filosofia deles. Então todo mundo dava o máximo por essa filosofia. Os gregos se sustentavam em filosofia. E a igreja de Corinto, irmãos, naquela igreja, Satanás encontrou uma brecha sobre isso. Sabe por quê? Foi simples. E acontece conosco também. Os crentes, sem orientação devida, sem uma liderança sábia à frente da igreja, começou a olhar para nomes como Paulo. Paulo era um homem culto. Paulo falava várias línguas. Paulo era um homem conhecedor profundo do Velho Testamento, do Novo Testamento. Paulo era um homem culto. Paulo podia conversar com reis, como ele fez várias vezes. Era um homem capacitadíssimo. Então a igreja de Corinto começou a criar grupos dentro da igreja. Um grupo, eu não sei quantos membros tinha a igreja de Corinto, mas tinha um grupo que era a favor de Paulo, achava Paulo impressionante em conceito de sabedoria. Um outro grupo, irmãos, talvez o grupo mais intelectual ainda, olhava para aquele outro que era famoso em sabedoria. Uns eram de Paulo, outros de Pedro e outros de Apolo. Apolo era um moço muito sábio. Tá? Nós estamos vendo isso em nossos dias, irmãos. Aquele apego com homens. Olha, ele é culto, olha como ele fala. Estava acontecendo em Corinto. Né? Mas notem, irmãos, o que Paulo falou. Paulo então entrou, foi chicotada verbal. Paulo mandou suas palavras para aquele povo. Vocês estão esquecendo que quando eu tive com vocês, eu não fiquei pregando filosofia, eu não fiquei pregando coisas bonitas, para que vocês não olhassem para mim e confiassem, pusessem sua confiança em mim. Eu preguei Cristo crucificado, eu preguei a mensagem da cruz. Ele ficava dando essa ênfase dentro da igreja, irmãos, para que o povo da igreja de Corinto olhasse para o Calvário e não para o homem. Mas quando chega no capítulo 2, ele ressalta uma sabedoria aqui. Veja, versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Os irmãos estão percebendo? Quando Paulo entrou lá, ele ficou atemorizado. Ele estava entrando numa igreja. Ele estava indo para o povo de Deus. E ele ficou com receio. A glória é de Cristo. A glória não é minha. As honras são de Deus. Então isso tomou posse do coração dele. Eu estive em fraqueza. Ele se esvaziou da capacidade dele, por assim dizer. Ele entrou em temor e até tremia. Se eu falhar aqui, se eu chamar atenção para mim, se eu chamar atenção para todo mundo olhar, olha que homem incrível. Eu estou tirando a glória que pertence ao Senhor. Está vendo que perigo? Aí ele explica isso no versículo 4. Está vendo aí? Capítulo 2, versículo 4. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Então Paulo cancelou, rasgou, irmãos, esse negócio de, olha o homem ali, olha aquele fulano de tal, glória humana. Mas olha o versículo 6, quando ele coloca a palavra todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Ele não negou sabedoria, ele pegou a sabedoria verdadeira e trouxe. Ele está dizendo, eu estou falando com os crentes. Eu estou falando da verdadeira sabedoria daqueles que são salvos. Olha o que ele diz, versículo 7. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Então, queridos, tem uma sabedoria sim. Tem uma sabedoria em que eu me apego a ela. Tem uma sabedoria que eu devo agarrar-me a ela. Tem uma sabedoria que eu devo conquistar cada dia. Quando eu aproximo da Bíblia, quando eu aproximo da verdade, quando eu miro a cruz, quando eu vejo que meu ego é acabado lá no pó. Aí eu compreendo sabedoria. Então, queridos irmãos, olha o que ele diz no versículo 8. Sabedoria esta, que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca teria crucificado o Senhor da glória. Está vendo, irmãos? Então ele pega a sabedoria do homem, joga tudo na lata de lixo e coloca Cristo crucificado como a fonte da verdadeira sabedoria. Vamos então, irmãos, voltar para Provérbios. Vocês colocaram alguma coisa aí, né? Para não perder. A segunda lição que aparece aqui é a seguinte. O princípio da sabedoria no homem, ela é desprezada pelo homem natural. O homem natural, o homem não crente, despreza essa sabedoria que Paulo falou. Ele diz, o homem natural, lembrando em 1 Coríntios, o homem natural não aceita as coisas de Deus. Ele pode ser um juiz, ele pode ser um filósofo, ele pode ser um cientista, mas leva a verdade de Deus, ele vai desprezar. Ele pode ter dinheiro, ele pode ser um grande político, mas ele vai desprezar essa sabedoria de Deus. Agora, irmãos, os irmãos percebem que eu estou tentando aprofundar um pouco no assunto? A glória verdadeira, qual é? Onde eu tenho que me esmerilhar? Onde eu tenho que me gastar minha vida? Por favor, não estou jogando fora as sabedorias que tem lá fora. Se você faz faculdade, aprenda o que é bom. Tá? Deus não coroa ignorância. Não. Nós temos que aprender sabedoria. Fora. Tá? Tudo que pudermos fazer, melhor. Tá? Então, queridos, se nossa mente for de ouro, é melhor do que seja de latão. Não é verdade? Então, vamos lá. A glória verdadeira é conhecer Deus. Se você quer ser um homem sábio, conheça Deus. Eu vou levar os irmãos para outra passagem. Eu vou passar rapidamente, os irmãos não esqueçam aqui de Provérbios. Vamos para Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9. Presta atenção no que Deus fala a respeito dele. Versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Se os irmãos pegarem esse texto aqui, os irmãos vão considerar com 1 Coríntios capítulo 2. É a mesma coisa. O sábio não se glorie na sua sabedoria, o forte na sua força e o rico nas suas riquezas. É o que o mundo tem. O que é que o mundo é constituído de quê, em termos de pessoas? Sábio, o forte e o rico. Isso é o conceito de sabedoria do mundo.
eu sou sábio, eu sou culto, né? Que mais? Eu sou forte, não está falando de força meramente física. Está falando do cara que tem poder, ele está lá em cima, ele é político, ele é autoridade, ele começa a dominar sobre as pessoas. Isso é um forte na Bíblia. E também o rico, ele tem posses, ele está acima dos outros, ele mora no melhor bairro, né? Ele tem a melhor casa, ele comprou um carro mais caro, usando a nossa linguagem atual. Mas Deus diz o quê? Olha o versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor. Agora, lembra do versículo anterior? Tinha 3 coisas, ele apresenta também 3 coisas aqui. No versículo anterior tem forte, tem o sábio, o forte e o rico. Deus, entretanto, mostra no versículo 24 o quê? Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que eu faço o quê? Na versão atualizada, misericórdia, juízo e justiça. Então, se vocês pegarem a sabedoria do mundo, tentam, aqui, irmãos, fazer um contraste com a sabedoria de Deus. 3 de lá e 3 de cá. Meus irmãos vão ver como a sabedoria de Deus vem e dá um soco naquilo que o mundo pensa, dá um golpe naquilo que o mundo pensa que é a sabedoria. Tudo bem, vamos então adiante. Mais outro texto, não vou passar muitos textos não, por causa do nosso tempo. Voltemos um pouco, irmãos, para Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, 2. Estou aqui. Muito bem. Esta aqui é uma profecia a respeito de Jesus. Seu nascimento, como ele seria, de onde ele viria. Porque, versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? Aí vem as palavras que explicam isso. Espírito de sabedoria. Começa assim. Espírito de sabedoria. De entendimento. De conselho. De fortaleza. De conhecimento e de temor do Senhor. Vamos contar quanto tem? Primeiro, espírito de sabedoria. 2, entendimento. 3, conselho. 4, fortaleza. 5, conhecimento. 6, temor do Senhor. Mas não é 7? Sim. Veja o começo. Espírito do Senhor. Aí é número 7. Os irmãos sabem que o número 7 é o número completo. É o número da perfeição. E Jesus era envolvido nessa perfeição quando ele esteve aqui. Agora, irmãos, a pergunta é esta. Quando um homem começa a ser sábio? Será que é quando ele faz a escola? Na Bíblia, não. É quando ele se converte. Percebe-se que a falsa conversão produz mais loucura ainda. Quando a pessoa pensa que se converteu e não converteu, ela fica pior ainda. Ela volta a um estágio que coloca ainda mais lá embaixo. Nós estamos tratando aqui de conversão. Quando um homem ou uma mulher se converte, aquela pessoa se torna sábia. Por quê? Sabe por quê? E para mim isso aqui está faltando nas igrejas hoje. O que diz Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Você pode ver um convertido. A vida dele começa assim. Ele começa a pautar a vida sob o olhar do temor do Senhor. Isso agora, eu não vou mais àquele lugar, não vou andar mais ali, não vou pensar mais isso, eu não vou servir o mal mais. Então ele se envolve na vida com esse princípio. Ele começa assim, temor do Senhor. Parece incrível, mas a Bíblia conta sabedoria a partir dali. Seguindo esse princípio, irmãos, neste mundo só tem dois tipos de pessoas: o sábio e o tolo. Ou você é sábio, ou você é tolo, na linguagem de Deus. Deus não vai olhar se você tem uma casa linda, se você tem um belo carro, se você ganha milhões. Isso não interessa para Deus. Habita em você o temor de Deus? Habita em você o mesmo Espírito que habitou em Cristo, gerando um tipo de sabedoria nele? Você é considerado por Deus sábio? Você é sábio se foi a Cristo. Sabe por quê? Se Cristo habita em você, a Bíblia diz em Colossenses, que nele está escondida toda a sabedoria. Os irmãos vão perceber que pode ser o crente mais simples, pode ser até um crente analfabeto, mas ele pega um conceito de sabedoria que traz uma visão de respeito do mundo. Quando aqueles crentes em Jerusalém, aquelas almas que se converteram, começaram a espalhar, foram como um sal semeado dentro da cidade, foram espalhando para todo lugar. O povo admirava aquele povo. Eles olhavam para ele: que povo é esse? Que povo agora com coragem? Que povo é esse que está disposto até morrer? Irmãos, isso é sabedoria. Sua sabedoria começou quando um dia o mundo lhe considerou um louco. Seus parentes disseram: você é louco por ter se tornado crente. Os seus amigos lhe abandonaram. Seu dinheiro não foi mais usado para gastar com as imundícies deste mundo. Você se tornou uma pessoa sábia. Quando o homem é do mundo, Deus o chama de louco. Quando o homem se torna de Deus, o mundo que passa a chamá-lo de louco. Vamos passar para o segundo ponto. Vamos conhecer o caminho do sábio? Voltemos ao texto, Provérbios 15, versículo 33. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima. Tem várias lições aqui. A primeira é a seguinte: Deus concedeu-lhe a visão do caminho certo. Há o caminho. Os irmãos estão vendo aí? Eu gosto disso. Porque Deus é colocado aqui pelo Espírito Santo um artigo bem definido. O caminho. Mostrando que só há um caminho que vai para o céu. Só tem um. Daqui para São Paulo, a gente pode tomar dois caminhos conhecidos. Você vai para o São Carlos, ou você vai pela Anhanguera. Mas chega em Campinas, os dois caminhos se encontram, formando um, basicamente, não, vai até São Paulo. Os dois caminhos, chega lá. Para o céu só tem um. Esse caminho aqui. Não tem dois. Leva para cima. Mas notem, quem é que mostra isso? É Deus.
Enquanto o homem está no pecado, ele não vê esse caminho. Não. Ele vê o mundo. O mundo é cheio de veredas. Por quê? Cada um segue sua rota. Cada um faz sua própria picada, como nós falamos, né? Aquela pessoa vai andando pelo mato, de repente ele vai deixando aquela vereda, aquele lugar. Passou alguém aqui. Todo mundo é assim. Cada um segue o seu próprio caminho. O mundo é desse jeito. Enquanto para o céu só há um caminho, para o inferno tem vários. E leva para lá. Milhares de caminhos. Deus que mostra. É Deus que abre os olhos do pecador. É Deus que mostra a realidade. Olha o caminho. Então, bem-aventurada é uma alma que foi salva. Bem-aventurada é uma mulher que conheceu Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem que conheceu a salvação. Ele pode mirar os céus. Ele diz, é esse o caminho, eu vou entrar nele. Tem alguns que entram nesse caminho e nunca se converteram. A Bíblia fala em Isaías, o louco não anda por ele, porque vai cair, vai tombar. Às vezes vem para a igreja, começa a dizer, vou louvar a Deus, começa a conhecer doutrinas, começa a ficar entusiasmados, mas sabe de uma coisa? Vai andando, de repente, tomba. Por quê? Não foi Deus que mostrou, é Deus que nos abre os olhos. É Jesus que diz, abre. É Ele que dá visão ao pecador. Foi Ele que abriu os olhos de Saulo de Tarso. Quem és tu, Senhor? Quando Ele abre os olhos, Ele abre os ouvidos também. Ele diz, efatá, abrindo o ouvido. Queridos irmãos, quando Deus abre os olhos, somente um sábio pode divisar este caminho. Porque diz aqui, para o sábio. Você conhece logo. Aquele homem é sábio. Pode ser aquele bêbado que parou de beber porque se converteu. Pode ser aquela prostituta que deixou o mau caminho, está indo para o céu. Pode ser aquele ladrão que lá, pela purificação do sangue, tem suas mãos lavadas. Pode ser. Pode ser aquele cruel que ofendia a esposa, maltratava. Agora se converteu a Cristo. Ele é um sábio. Pode ser o ladrão da cruz, que na hora da morte clamou, olhou para Cristo e entrou no paraíso. A terceira lição que aparece aqui, subentendida aqui, é que é um caminho singular e definido. Pode entrar. Quando pecadores entram, eles têm convicção. Estou indo para o céu. Eu não estou indo mais para o inferno, ele está subindo. Ele vê as dificuldades, ele vê as lutas nesse caminho. Não é fácil andar pelo caminho do Senhor. É um caminho estreito, é um caminho cheio de provações, é um caminho cheio de lutas. Nós vimos nos hinos que nós cantamos aqui. Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim. Que coisa. Então, irmãos, é o caminho. Tem outro detalhe. Há um glorioso fato nesse caminho. Qual é? Está simples aí. O caminho da vida. Está vendo? O caminho da vida. Significa o quê? Você, para andar nesse caminho, você tem vida. Habita Jesus em você? Cristo veio habitar em você pelo Espírito? Então você tem vida. Você pode andar. Não peça o incrédulo para andar para o céu. Ele não pode. Ele escorrega pelo caminho o caminho largo que leva para o inferno. O caminho que sobe é o caminho que tem vida. Jesus me salvou. Habita em mim esse Senhor. Ele me conduz para lá. Eu tenho discernimento. Eu vejo com clareza que a luz está brilhando mais e mais. Vai ser dia perfeito logo. Logo eu vou chegar na glória. Logo verei a face do meu Senhor. Logo verei aquela multidão de remidos.
Há também, querida igreja, uma direção certa nesse caminho. Para cima. Você quer ser sábio? Suba. O crente nunca é chamado a descer. Israel, quando estava caminhando no deserto, se voltasse atrás era descida. Ia para o Egito. Mas eles estavam caminhando para a terra prometida. Subindo. O caminho é longo e mau. Nossos pés feridos estão. Como diz aquele hino. Ainda longe de Canaã. Puxa. É assim, queridos. Não há um homem sequer neste mundo que consiga por si mesmo dizer, eu vou andar por esse caminho. Não tem jeito. Ele não tem poder, ele não tem discernimento, ele não tolera isso e ele nem pode andar. Também há um espírito de discernimento. Os irmãos pegaram? Qual é? A fim de evitar o inferno embaixo. Se eu subo, é porque eu não quero descer. Se eu estou subindo em direção a Deus, é porque eu vi perigo lá embaixo. Infelizmente hoje, queridos irmãos, poucos são os pastores que falam do inferno. Sabe por quê? Ele tem que perder o pessoal. Aquele fulano de tal, aquela família que veio ali, não pode ouvir sobre isso. Tira a estima da pessoa. Mas, irmãos, a Bíblia fala mais do inferno do que sobre o céu. Porque está muito claro. Nós estamos mais perto do inferno do que do céu. Está aqui embaixo de mim. Basta o pecador morrer sem Cristo. Ele cai imediatamente. É um buraco tremendo. Oh, eu vejo milhões. Não querem ouvir isso. Mas se os homens soubessem o que tem debaixo dos seus pés, eles correriam, gritariam de medo ao inferno lá embaixo. Então eu quero subir. Então quando vocês puderem ver pecadores, vizinhos seus, amigos, querendo a salvação, é porque eles estão dizendo, o que é que eu vou fazer? Minha alma está angustiada. Eu sei que se eu morrer, eu irei cair no inferno, porque eu pequei contra Deus. Então eles buscam socorro na cruz. Alguém fez uma pintura de um homem assim. Ele estava segurando na cruz, com receio de cair no abismo. Com receio. Esse é o homem que procura a salvação e encontra em Cristo socorro e livramento. Não tem alguém, não tem outro Salvador. Pedro fala em Atos, abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Mas fizeram outra pintura. O homem seguro na cruz, agora salvo, e com outra mão segurando alguém para tentar livrá-lo do castigo eterno. Sim, queridos, vocês amam Provérbios, mas eis aí o livro que trata sobre isto. Inclusive, queridos irmãos, até para os pais. Se vocês não disciplinam os filhos, se vocês não ensinam os filhos sobre Deus, vocês estão odiando seus filhos, porque estão empurrando-os para o inferno. E queridos irmãos, que espírito de discernimento é este? Discernindo o Deus de toda glória. Olha, querida igreja, é triste falar isto, mas o Deus que pregam hoje, comumente, é um Deus de amor apenas. Um tipo de aquele Deus de barba branca igual a minha, que quer distribuir presente para todo mundo. Hoje se falam do Deus de amor. Mas a Bíblia mostra os dois lados. Senão fica a pintura de um Deus, uma pintura terrível. Nariz comprido, orelha grande. Está vendo? Isso é terrível.
Queridos irmãos, há uma exatidão na balança dos atributos de Deus. Tudo é equilibrado. Ele ama e Ele julga. Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus que troveja juízo. Ele é um Deus de excelência de amor, mas é um Deus de terríveis horrores. Ele diz em Deuteronômio 32, eu mato e eu faço viver. Está vendo? Quando há isto, há temor. Há temor. Eu passo a tremer as bases. Eu começo a buscá-lo. Se eu não confiar nele, se eu não buscá-lo, eu vou escorregar. Quando o cristianismo tem consciência disso, começa avivamento. Começa a vir no culto. Começa a buscar a Deus. Começa a buscar socorro. Começa a haver uma fuga do mal. Olha, irmãos, essa ameaça desse vírus aí pode acabar conosco. Quem mandou isso? Veio de quem? Veio do diabo? Não. Do Senhor dos Exércitos. O mesmo que mandou moscas para o Egito, o mesmo que mandou sapos, o mesmo que mandou outros, é o Deus que manda isso. Essas coisas fazem parte do exército de Deus. Se o homem não se converter, diz a Bíblia no Salmo 7, que ele aponta ou afia a sua espada e aponta as suas flechas. O mundo de hoje, irmãos, conforme aí é o diabo que faz, enganando o povo acerca de Deus. Eles pensam que Deus é um Deus de amor, que quer que eu louve Ele, que está buscando como se Deus fosse um Deus sentimental, que está querendo ouvir louvores. De maneira nenhuma. Deus tem prazer naqueles que o temem. Ele tem prazer em homens e mulheres que buscam a Ele de todo o coração. A igreja primitiva era cheia de homens e mulheres sábios. Eles não reuniam uma vez por semana, era todos os dias. Havia neles temor. Também, irmãos, quando o homem vê o inferno lá embaixo, ele entende que havia um espírito de engano. Eu fui enganado. Eu fui cortejado pelo diabo. Eu fui envolvido por um engano e mentiras do pecado. Eu pensei que estava tudo bem. Eu pensei que era uma pessoa maravilhosa. Eu pensei que conquistaria o mundo. Eu pensei que estava subindo. Mas era um balão inflável, que logo arrebentaria ou cairia. O espírito de engano. Por último aqui, nesse ponto, há um temor a Deus. Por quê? Ele é movido pela fé, que vê o invisível. Nós não precisamos de um ambiente sentimentalista para ver Deus. A fé vê. A fé vê Deus na igreja, lá na sua casa, andando na rua, lá no seu quarto. Sim, a fé contempla o invisível. É isso que a fé faz. Então, quando eu corro para Deus e subo, é porque há temor. Segundo lugar, não se assusta com as ameaças do homem. Tem muitos que correm do cristianismo, correm do caminho estreito, porque fica com medo. Eu vou perder meus amigos, eu vou perder aquela companhia que eu tinha. Eu estou atrás disso. Queridos irmãos, por que isso? Por que temer as ameaças do homem? Vários crentes foram mortos porque não submeteram aos homens. E que foge também de uma aliança com Satanás. Satanás tenta enganar os crentes. Satanás é um sedutor, irmãos.
É um tipo de Dom Juan espiritual. Ele tenta enganar a igreja. Ele tenta cortejar a noiva de Cristo. Se você faz parte da igreja, você é tentado por ele. Ele descobre qual o seu ponto fraco, qual a área frágil da sua vida. E aí ele tenta lhe derrubar para você cair. Vamos então para o último ponto. O perigo para a alma que não foi salva ainda. Minha esperança é que todos vocês aqui já sejam pessoas salvas. Então, se são salvos, há uma alegria em buscar os outros, em querer levar a mensagem aos outros. Jesus me salvou. Você não precisa tanto saber teologia. Saiba falar o que ele fez na sua vida. Fale para os outros. Socorram os perdidos. Sejam misericordiosos para com eles. Mas há um perigo. E tem demais. O perigo de estar enganado. O perigo de pensar que é sábio quando é um louco. Muitos estão falando, eu tenho Jesus, eu tenho Deus no meu coração. Mas está vivendo em seus pecados ainda. Não houve o abandono daquilo. Não. Estão na igreja, mas o mundo está lá com eles. Carrega a Bíblia aqui, o mundo aqui. Pisam em dois lugares, não sei como. Tentam pisar na rocha com pés canhoto e com o pé direito se afunda na lama. Meu Deus. Qual que vai sustentar? Muitos abandonaram. Eu já vi muitos assim. Abandonaram a fé. Porque não aguentaram andar. O mundo foi mais atrativo. Igual a mulher de Ló. Olhou para Sodoma e empurrou seu marido para ir junto. Vamos para lá. Lá tem casamento para nossas filhas. Aqui não tem. Nós estamos na solidão com Abraão e Sara. E ela amou a cidade e morreu lá. Em seus pecados. Também, lembre, Satanás, o Deus deste século, ele engana. Não tem o maior embusteiro do que o diabo. Não tem o maior enganador do que ele. Porque ele trabalha dioturnamente para manobrar as pessoas. Ele quer tua destruição. Ele é homicida. Ele quer te enganar. Ele quer dizer que é teu amigo. Ele quer te empurrar para os vícios, paixões, porque assim tu farás a vontade dele. Depois, quando tu caíres no inferno, ele vai ficar rindo e zombando. Homicida. O pai da mentira. Ele faz com que você, crente, que pensa que é tão forte, fique sem ler a Bíblia, sem orar, sem prazer nenhum pela igreja, não quer lutar com o povo de Deus, não quer ser bravo na fé, não quer unir com o rebanho, não quer se ajuntar com o grupo que sofre para lutar por uma causa gloriosa. Não. Então Satanás ilude. A segunda lição que aparece aqui nesse terceiro ponto, o caminho prova a tua direção. Para onde você está indo? Para onde? O que você faz prova. Se você está indo para o céu, ou está descendo. Se você tem pés firmes, fortes, na rocha, firmado ali, seguro, confiante, salvo por Cristo, alegre, cheio de temor, você vai provar, todo dia, que está caminhando para o céu. Todo mundo percebe, esse é diferente. É uma pessoa sábia. Ela não é engabelada pelo mundo. Não, está ali, ó. Você pode contar com ele. É um soldado na batalha. É um lutador pela causa do Senhor. Ele ora, ele luta, ele ajuda, ele luta e orando pelo pastor. Ele está orando pela salvação dos eleitos. Ele está buscando isto. Então, há uma revelação também no texto do perigo. Eu dou louvores ao meu Senhor.
Porque Deus, Ele abre a Bíblia e mostra o perigo. Só não vê quem não quer ver o inferno. Você diz, não creio. Tudo bem, então caminhe para lá. Como um cego, você não quer ver. Mas vai descendo, vai, escorregando para lá. Veja que milhões já foram, bilhões já foram para lá. E há gritos de horrores lá agora. Aqueles milhões não querem para o céu, querem voltar para o mundo. Se pudesse, eles arrebentariam o portão e fugiriam para o mundo. Eles gritam, não só de sofrimento, mas gritam de ódio contra Deus. Range os dentes lá no inferno. E você quer descer para lá? Ao aviso de Deus. Há o inferno lá embaixo. O inferno não é aqui, é lá embaixo. E para terminar, vem a aplicação. Em que direção você está indo? Subindo? Se você estiver subindo, você é sábio. Mesmo que o mundo lhe chame de louco, você é a pessoa mais abençoada que tem. Bem-aventurado. Ele está caminhando para a glória. Ele recebeu o poder da salvação para ele caminhar para lá. Ele está tão seguro. Jesus me salvou. Estou indo para lá. Ele me guia. Ele me conduz. Ele me sustenta. Ele cuida de mim. E na hora final, quando a morte chegar, Ele vem me receber. É isso, queridos. Para onde você está indo? Você está provando. Agora, se estiver descendo, é perceptível. Está acompanhando a multidão. É fácil ver. Um homem conseguiu atrair porcos só com cenoura. Ele juntou várias cenouras e foi atraindo a vara, os porcos. É assim que o diabo faz. Ele atrai para as festas, para as idolatrias, para as músicas, para as paixões, até para coisas assim normais, lícitas. Ele atrai para desviar as pessoas de Deus. Quantas pessoas tentaram chegar aqui? Tentaram, mas ficaram com medo de ouvir a palavra de Deus. Para quê? Deus maravilhoso tem uma mensagem, a mensagem de Cristo crucificado. Ele se entregou na cruz para salvar perdidos. Que maravilha! Não tem igreja que possa fazer isso, irmãos. Não existe. Eu preguei ontem à noite lá em Piracicaba, de manhã. Bom grupo tinha lá na igreja. Mas não tem igreja que possa salvar. Não tem pastor nenhum, não tem oração nenhuma. Só tem um Salvador, que está ao lado do Pai, intercedendo pelos dele. Ele morreu para salvar perdidos. Ele morreu e ele conhece quem ele vai salvar. E aqueles que ele vai salvar, que ele está salvando, são chamados de quê? Perdidos. Quando ele opera maravilhas, quando ele chama, não tem quem segure. No momento que Deus quer salvar um bêbado, ele vai salvar. No momento que ele quer salvar aquele homem mulherengo, atrevido, ele vai salvar. No momento que ele quer salvar um idólatra, ele vai salvar. Ninguém consegue manipular Deus. Não. Quando ele opera, ele diz, operando eu, quem impedirá? Outro detalhe. Há o temor do Deus vivo no seu coração? Você teme ao Senhor? Você não vive preocupado com o que os outros pensam a seu respeito? Não. Seu coração é sincero, transparente. Então você está andando para cima, você está fugindo daquele perigo tremendo. Jesus lhe puxa pela graça.
lhe dá poder para subir. Você consegue até voar às alturas pela oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me assim a força equivalente a uma asa para eu subir. Ele fala em Isaías. Outro detalhe, você está subindo, porque você não simpatiza apenas. Tem alguns que simpatizam, chegam perto, mas não fazem mais nada. A Bíblia fala de Nicodemos. Ele chegou de noite, com medo, talvez. Sei. Alguns simpatizam, dão até dinheiro para uma igreja. Mas isso não é salvação. Não. Você falar bem do cristianismo, não significa nada. E por fim, eu diria para os irmãos, Cristo chama pecadores. Quando ele diz, vinde a mim, o homem vem a ele. Tem muitos seguidores de homens hoje. Tem muitos admiradores de pastores, de nomes. Cristo diz, vinde a mim, e eu devo sair de perto, como pregador. João falou isto, que eu diminua e que ele cresça. Quando ele apareceu, João pegou os seus seguidores e disse, pode segui-lo. Já estou cumprindo o meu ministério. Logo eu vou ter o pescoço cortado. Eu vou para a glória. Siga ele. Jesus chama seus seguidores, homens e mulheres, que foram salvos por ele, que têm um coração disposto a seguir. Ele vai na frente. Não eu vou à frente. Não eu mandando Jesus. Não. Tem muitos que fazem isso. Quem comanda a minha vida sou eu. Jesus me segue. Não, é ele que vai na frente. Ele é o Senhor. Glórias, pois, ao seu grande nome. Vamos ficar em pé?